Boa tarde, galera do Crocodilo Reaça, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do canal. Enquanto isso, senta o dedo no like, não esqueça de compartilhar ao máximo esse conteúdo e ao mesmo tempo deixar aqui o seu comentário, que é muito importante para todos nós. Então sejam todos muito bem-vindos e a situação não está nada fácil para Lulu. Vamos lá, o que está acontecendo? Vocês viram aí que está todo mundo em pânico, em polvorosa com as sanções do Trump. Mas não é só isso. Vocês viram a pataquada do IOF? Vocês estão sabendo que essa questão do IOF tinha condições de arrebentar o governo mais uma vez? O governo ontem resolveu aumentar o imposto. E isso vai afetar você. Quem tem aplicação, VGBL, etc. Tudo isso vai afetar, mas principalmente as empresas. O que significa isso? Vocês acham que as empresas vão absorver o custo para elas ou elas vão repassar para o consumidor? A empresa que vai ter um aumento do custo do imposto, você acha que elas vão... Óbvio que isso vai ser repassado. E quem vai pagar essa conta somos nós. Está muito claro e evidente que o governo Lula é um governo que gasta, é um governo gastador. Mas a Globo News finalmente conseguiu perceber o que é o Lula e eu vou mostrar isso para vocês aqui nessa live. Hoje a Andréa Sagui está soltando os cachorros em cima do governo, em cima do Haddad, do Lula e companhia limitada. Para ela, nada do que foi feito seria feito sem o conhecimento do cachaceiro. E que na hora que arrebenta a conta, ele sai de cena e joga para cima do Haddad. Essas atitudes, essas pataquadas, a questão do INSS pesou demais. E vocês percebem isso quando eles omitem as pesquisas. Cadê as pesquisas? Não iam sair pesquisas essa semana? Sumiram com as pesquisas. A gente consegue perceber isso, mas por mais que eles tentem esconder, a gente traz aqui a informação para vocês e dessa vez, quem fez pesquisa? O governo Trump. Senta o dedo no like, venha junto comigo que agora vocês vão ver matéria do Necrópolis, do Paulo Capelli. Paulo Capelli está fazendo um trabalho muito bom junto às suas fontes aqui nos Estados Unidos. E as coisas estão aparecendo como a gente falou para vocês que iriam aparecer. Governo Trump não planeja sanção a Lula, mas prevê derrota acachapante. E vocês vão entender o porquê que o Trump não planeja uma sanção direta ao Lula. Ele cita um motivo aqui, eu vou trazer outro para vocês. Diferentemente do que bolsonaristas chegaram a almejar, Trump não planeja impor sanções ao governo Lula, pois prevê derrota do petista. E vocês vão ver uma derrota acachapante. O prognóstico de Washington, após análise de pesquisas, indicam que o presidente brasileiro perderá a eleição no próximo ano, entre aspas, talvez no primeiro turno, a despeito de quem seja o adversário. Não interessa quem vai ser o adversário, se vai ser a Michelle, se vai ser o Tarcísio, se vai ser o Eduardo, a derrota será acachapante, indicam as pesquisas internas do governo americano. E nós estamos falando de um governo que tem informações poderosíssimas. Com base nessa previsão, vocês estão lembrados que eu falei, gente, se o cachorro caramelo concorrer com Lula, mas as pesquisas internas indicam que se o cachorro caramelo disputar, ele é o presidente da República. Com base nessa previsão, o governo Trump tem avançado nas sanções ao ministro Alexandre de Moraes, sem que a medida se estenda ao Palácio do Planalto. Os Estados Unidos calculam que uma ofensiva contra Lula poderia provocar o efeito inverso e fazer com que o petista angarie o apoio de segmentos com os quais hoje não contam. Diplomatas do Itamaraty têm atuado para tentar melhorar a relação entre Brasil e Estados Unidos e fazer com que Trump desista das sanções do Moraes. Ah, vá! Você só tem 3 semanas até ser anunciadas as sanções, tá? Esse movimento se intensificou após o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio afirmar nesta quinta-feira que há grande possibilidade de um magistrado ser sancionado com a severa lei Magnitsky. Há no entorno de Lula, contudo, quem defenda que o presidente adote desde já um discurso enérgico contra as prováveis sanções, alegando interferência dos Estados Unidos na soberania do Brasil. Eu acredito que a pessoa que tem que responder ao presidente Donald Trump fala leite quente e gosta realmente de meter a mão
no dinheiro do povo brasileiro. Não sei se vocês sabem que o meu sotaque curitibano... Eu sugiro que a amante bate-coxa narizinho Hoffman da planilha do Odebrecht se manifeste. Vá para cima do Trump. Ela vai ter todo o perfil do mundo para fazer isso. O governo está de uma vez perdido. Não tem dinheiro. O Haddad teve que ir para o suicídio. Anunciar aumento de imposto em ano pré-eleitoral, a menos de 1 ano e 4 meses de eleição, isso é suicídio. E por que ele teve que fazer isso? Nós trouxemos a informação que esse governo iria cair por conta da economia. E não deu outra, que o governo não tem mais por onde adiar as medidas. Não tem dinheiro. E quem montou esse arcabouço fiscal foi o próprio governo Lula. Em julho de 2023, nós avisamos que aquilo era uma armadilha para eles próprios, que era um tiro no pé, era um tiro de canhão no próprio pé. Eles estão desesperados por dinheiro, eles estavam com crise de abstinência. Nós vamos mostrar para vocês o rombo e onde estão chegando no Lula e no PT. A questão do INSS está encostando no Lula. E nós falamos que Elon Musk e Trump teriam informações privilegiadas. Não à toa estão indo em cima das mulheres dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Não à toa eles não querem aplicar sanções contra Lula porque eles sabem que o que vai vir por aí vai derrubar o Lula por si só. A gente tem que compreender a política como ela é de fato. Nós mostramos para vocês o que está por acontecer. Lê notícia, qualquer um lê. Agora, interpretar a notícia, saber o que está por trás, o que está por vir, essa é a dificuldade. Então, esse é o trabalho que eu me propus fazer por vocês. Ou seja, mostrar aquilo que eu aprendi em Brasília, como interpretar, como ver, ouvir as fontes certas, corretas para trazer a informação, até mesmo porque existe muita gente ainda desesperada. E é engraçado ver hoje a Mortadela Lima dizer que o dólar está abaixo a 5,66. Por que ela fala isso? Porque o dólar chegou a ultrapassar R$6, então agora está baixo. Mas ela esquece que o dólar era 4,90. Então nós estamos falando em 2 anos de um aumento de quase 20% na moeda, entre a saída de Bolsonaro e a entrada de Lula. E isso é um desastre econômico para o país. Nossa moeda não está valendo nada. Agora, nós vamos colocar rapidamente aqui para vocês um vídeo do próprio Camarote. Se a Globo falou, é porque tem razão, certo? Vamos ver aqui. Acho que é realista, que é esse congelamento na magnitude de 31 bilhões de reais. Não é fácil para esse governo aceitar isso, então certamente o ministro Fernando Haddad, de fato, nessa conversa com o presidente Lula, teve que fazer esse convencimento, e mesmo assim não é suficiente. Veja, está fazendo um congelamento de 31 bilhões de reais. Você tem frustração de receitas, então a realidade começa a chegar. Não é uma situação simples. E isso, de alguma forma, assim, a equipe econômica está conseguindo fazer esse congelamento, contingenciamento de 20 bi, bloqueio de mais 10 bilhões de reais, mostra um compromisso, de fato, em manter essa meta fiscal e manter de pé o arcabouço fiscal. A grande questão que se coloca é o aumento do IOF. Isso é uma medida negativa para o próprio governo. E mostra que o governo também estava sem opção. Porque tem uma contradição em si. Quando você aumenta imposto e aumenta IOF que atinge crédito, você tinha recentemente uma expansão de crédito com crédito consignado. Então mostra que o governo está batendo cabeça. Então você tem uma medida expansionista e agora você tem uma medida que vai influir muito na questão do crédito no país. Então, e fora que é uma medida que é elevação de impostos. Então, tudo que, do ponto de vista político, o governo não precisava nessa altura do campeonato. Isso certamente vai ser explorado pela oposição. A grande questão não se faz, não se mexe, e economista coloca muito bem, no essencial. Você tem que fazer, de fato, um ajuste fiscal mais vigoroso.
E o governo não faz isso, então vai crescendo de forma exponencial a despesa. E isso também faz crescer de forma exponencial o endividamento, ainda mais com a taxa de juros. A política monetária ela não resolve sozinha. Não é só aumentar juros que vai resolver a questão da inflação. Você tem que casar isso com uma política fiscal mais vigorosa. E esse é um problema desse governo, que é expansionista, que ele quer gastar, quer fazer a roda girar. E acredita que o crescimento, mesmo com essa pressão inflacionária, é que vai fazer a solução para diminuir o endividamento. E isso daí não está acontecendo. Isso não está acontecendo. Eu vejo com preocupação esse cenário econômico. Você tem uma medida que eu acho que é... Eu vejo com preocupação esse cenário econômico. Agora? Só agora eles foram enxergar com preocupação o cenário econômico? Nós estamos alertando antes das eleições de 2022 de que isso iria acontecer. O que a gente está assistindo é histórico. Porque esta imprensa foi negacionista o tempo todo. O tempo todo essa imprensa omitiu porque ela recebeu e muito para omitir de vocês a verdade. E nós aqui o tempo todo alertando, falando, trazendo a informação, mas somos nós, a mídia independente, é a internet que é negacionista, é a internet que desinforma. Já são 3 anos informando de maneira correta para vocês como que isso iria se dar e o que iria acontecer. Um governo de mentirosos, um governo de corruptos, um governo que fala em pobre porque quer que as pessoas continuem na pobreza. Ele deixou claro isso quando ele disse que, você vê, qualquer metalúrgico que ganha 8 mil reais hoje já não quer mais votar no PT. Então, falta o quê para as pessoas acordarem? E muitos acordaram. Mas ainda tentam iludir as pessoas com falsas pesquisas. Por isso que as pesquisas não saíram essa semana. Então eles estavam esperando uma grande notícia, uma boa notícia, para lançar uma pesquisa no mercado e conseguir um efeito para tentar pelo menos levantar um pouquinho a história. Não deu certo. E agora sai a informação de que as pesquisas do governo Trump, que vem sendo feito acompanhamento dia após dia, isso vem acontecendo. Porque o Brasil é um importante país no cenário geopolítico internacional e a gente vem falando isso a vocês há muito tempo. A questão da costa brasileira, extensão territorial, tudo isso a gente vem mostrando para vocês há muito tempo. E aí eu pergunto, quem que é realmente o problema? A mídia independente ou a mídia podre comprada? Agora é fácil, né, camarote, aparecer para falar isso. Você deveria ter avisado o pessoal antes. Não avisou porque não podia. E não podia porque os seus patrões recebem, e não é pouco, para omitir a verdade do povo brasileiro. Eu mostrei hoje para vocês a cara da Dani Lima, aquela Medusa Neri, falando da Michele Bolsonaro, sendo obrigada a se curvar em relação a Michele Bolsonaro, morrendo de medo da Michele Bolsonaro. Mesmo o Tarcísio sendo bolsonarista, à direita, o Tarcísio é mais moderado. A Michele, a expressão que a Daniela Lima usou hoje de manhã cedo, dama de copas. Por quê? A dama de copas, ela não perdoa, ela corta a cabeça. E é este o pavor que eles estão agora. Porque um Senado federal conservador, que é o que nós vamos fazer. E por que eu repito isso? Porque nós temos que entender como é que a política funciona. Se for escolhida a Michele Bolsonaro e ela assumir o Palácio do Planalto com um Senado conservador e uma Câmara mais conservadora da que tem hoje, com a presidência do Senado e a presidência da Câmara na mão de conservadores e não de pessoas como Mota e Alcolumbre, que foram de ocasião porque não tinha algo a mais para colocar, aí, meus amigos, nós teremos o mesmo cenário que os Estados Unidos têm hoje. Eu falei para vocês que nós estávamos caminhando para termos uma situação de estabilidade política a partir de 2026, com a eleição de 2026, repetindo o que está acontecendo com Trump. Então, fiquem com essa. Lula, lá, tudo posso, naquele que nos fortalece. Quem nos fortalece é Deus. Fiquem todos vocês com Deus. Tchau, tchau, pessoal.